Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Uma Autista Disse. Dessa vez eu já começo pedindo desculpas porque esse episódio está atrasado uma semana. Porque, enfim, os mesmos motivos que eu falei nas últimas semanas, eu tenho trabalhado demais, tem muita coisa acontecendo, mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. O importante é que hoje a gente vai falar sobre orgulho autista. Por que nós temos esse dia no mês de junho, que foi no dia 18? Por que essa data tão importante para a comunidade autista? Por que a gente precisa reforçar a importância de sentir orgulho, não do autismo, mas de ser autista? Por que isso é tão importante? Vamos falar sobre isso hoje. Quando se fala de orgulho autista, não é sobre você se orgulhar de ter o autismo na sua vida, de fazer parte disso, de ter um transtorno. É sobre você se orgulhar de quem você é, apesar do transtorno que você tem. Apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, mesmo assim, a gente se orgulha de ser quem a gente é. Porque a gente também tem as nossas qualidades, a gente também tem as coisas boas que vêm também, de certa forma, das nossas características. Tudo bem, é tudo muito pesado, é tudo muito difícil, sim. Tudo é mais complicado pra gente, principalmente a questão de como lidar com as nossas sensações, o descontrole que a gente sente das nossas emoções quando a gente entra em crise. Tudo isso é muito difícil. Mas você entende que se a gente focar apenas nisso, apenas nos problemas, a chance da gente adoecer e ir pra uma questão de depressão, alguma coisa nesse sentido, é muito mais fácil. A gente precisa centralizar também nas coisas boas que tem na nossa vida, de ser quem a gente é. Por isso que a gente precisa falar sobre sentir orgulho de ser quem a gente é, mesmo tendo um transtorno, apesar do nosso transtorno, apesar da sociedade ver o que a gente é como defeituoso, a gente ainda se orgulha de ser quem a gente é. Inclusive, existe um número altíssimo de autistas com depressão, de autistas que tentam tirar a própria vida, do que relacionado aos neurotípicos. Então a gente precisa tomar cuidado, porque não adianta chegar lá no Setembro Amarelo e falar saúde mental é importante, mas não entender por que o orgulho autista é tão importante para nossa vida, para a gente se orgulhar de quem a gente é, independente dos problemas que a gente enfrenta todos os dias, que apesar de todas as dificuldades que a gente tem facilidades também. Ao mesmo tempo que a gente enfrenta muito mais problemas, eu sei disso, a gente também tem motivo de se orgulhar de ser quem a gente é. E tem várias características autísticas que só são vistas como problema porque a gente é minoria, porque não é o que a maior parte da população, da sociedade, está acostumado. Por exemplo, a gente tem a fama de ser muito sincericida, de falar sempre a verdade. Você vai me falar que isso é um defeito? Sinceramente, eu não acredito que seja um defeito e nunca isso entraria na minha cabeça, que isso é um defeito. Isso só é um defeito porque a gente é minoria, porque a menor parte das pessoas dizem o que realmente querem, o que realmente estão sentindo e tudo mais. E aí, quando surge alguém diferente que faz isso, é dado como errado, como estranho, como esquisito. Porque o esperado é que você saiba mentir, que você tenha essa habilidade natural. E a gente autista não tem. Mas você vai falar pra mim que isso é necessariamente defeito e não qualidade? Então, eu acho que muitas vezes o que a sociedade vê como um defeituoso no autista não é defeito. Só é visto como defeito porque é diferente. E é por isso que a gente tem que falar sobre ter orgulho autista. Porque a gente se respeita também, a gente também reconhece as coisas boas que vêm da gente, que vêm da nossa comunidade. E que talvez a sociedade devesse aprender mais com a gente. Deveria entender que, na verdade, não necessariamente algumas coisas são ruins, mas são apenas diferentes. E quando a gente fala de saúde mental, depressão, ansiedade e tudo mais, a gente precisa reforçar a ideia da autoaceitação. Ninguém consegue se amar sem se autoconhecer, sem se autoaceitar, sem se autoafirmar pelo que é, sabe? Então, o orgulho não é o orgulho do transtorno, é o orgulho de ser quem a gente é. Então, vamos sempre pensar nessa data do orgulho, que é isso, é o orgulho de ser quem se é, porque nem tudo na gente é defeito. Muitas coisas são apenas características diferentes da maioria. Muitas coisas são sem defeitos, sim. É um porre ser autista muitas vezes? Sim, a grande maioria das vezes. Só que a gente não pode focar só nisso. A gente também tem muitas qualidades, tem muita coisa pra gente se orgulhar do que a gente faz, do que a gente é, e a gente precisa lembrar disso. Essa data é pra lembrar disso. E a gente precisa ter todos os dias trabalhar
trabalhar isso em terapia, inclusive, para chegar nesse momento de ter uma autoaceitação maior, um autocuidado maior também. É isso que faz com que a gente tenha uma saúde mental melhor e consiga lidar com as nossas questões melhor também. Porque a partir da autoaceitação, a gente se conhece mais, aquelas coisas que são negativas, a gente pode tentar trabalhar para ser menos ruim, para ser menos negativa. Aquelas coisas que realmente não tem jeito, que realmente vão ser negativas, a gente pode tentar deixar elas menos ruins se a gente tiver consciência, se a gente se autoaceitar do jeito que a gente é. E a gente consegue, assim, melhorar a nossa qualidade de vida, a forma como o mundo vê a gente, a forma como a gente vê o mundo, tudo isso melhora. Eu poderia aqui fazer, inclusive, uma lista de características que as pessoas consideram esquisitas, estranhas do autistas, mas se a gente for parar bem pra pensar, na verdade são qualidades. Tô querendo romantizar o autismo? Não, pelo amor de Deus, eu não tô querendo falar que ser autista é maravilhoso. Eu tô querendo dizer que tem características dentro do espectro autista, dentro do que é comum nas pessoas autistas, que se a gente for parar pra analisar, são qualidades e não defeitos. São vistos como defeitos apenas porque são a minoria das pessoas que são assim. Porque é raridade isso acontecer. E as pessoas estranham tudo aquilo que é diferente, que não é comum. Se é algo que elas não estão acostumadas, elas já rejeitam. Não importa se aquilo, racionalmente falando, faz mais sentido ou não, seria melhor ou não. E essa lista, assim, tem várias coisas, como eu disse, ser verdadeiro, mas eu também poderia aceitar, chegar no horário, seguir o planejado. Gente, por que neurotípicos têm essa mania de não seguir o que foi planejado ou não avisar as coisas, sabe? É uma coisa tão básica que eu acho que não é possível que neurotípicos não se beneficiariam também com isso, sabe? É isso que eu fico pensando. A gente, como funcionário, por exemplo, a gente costuma ser ótimos em certas questões, porque a gente é muito compromissado, a gente é muito sistemático, organizado, então a gente consegue planejar as coisas, a gente consegue organizar, sentar, a gente tem essa habilidade que é natural pra gente, praticamente. E se o contratante, a empresa conseguir utilizar bem dessa característica da pessoa autista, cara, ele só tem a ganhar, é só benefício pra ele. Só que as pessoas precisam dar chance, as pessoas precisam conhecer melhor o espectro para conseguir dar oportunidade para essas pessoas se destacar no que elas são realmente boas. O que acontece, por exemplo, no caso do hiperfoco também. O hiperfoco pode, na grande maioria das vezes, ser algo negativo? Sim. Mas também pode dar uma carreira a alguém. Nem sempre isso vai acontecer? Nem sempre. Porque às vezes nem sempre o hiperfoco é útil. Por exemplo, nos meus hiperfocos é NX0. Eu não consegui trabalhar com NX0, você entende? Mas, por outro lado, eu criei fã-clube, eu comecei a me comunicar com algumas pessoas, eu comecei a fazer arte de fã-clube. Foi quando eu comecei a trabalhar com design. E hoje eu sou diretora criativa da minha agência. Então não é que necessariamente as pessoas vão trabalhar com hiperfoco, mas ele de vez em quando traz algumas coisas positivas. Às vezes dele surgem coisas que podem ser aproveitadas. Isso, muitas vezes, para uma empresa, para alguém que tem hiperfoco numa área específica, pode ser bom também. Pode fazer com que aquele funcionário seja simplesmente o melhor funcionário que ele tem na empresa. Mesmo ele sendo mais quietinho, menos comunicativo, não ter tanto jeito com a questão social, ele ali sentadinho na cadeira dele pode ser a pessoa mais produtiva da empresa. E é isso que a gente precisa falar sobre aceitação, que é sobre essa pessoa é diferente, mas não quer dizer que ela não tenha nada de bom a dar pro mundo, de bom a mostrar, de entregar mesmo, sabe? Para que ela também possa ganhar o seu dinheiro, se sustentar, sabe? Ter a sua vida, ter a sua independência financeira também. O autista, ele não é necessariamente alguém inválido, sabe? E você falar sobre orgulho também é sobre isso, que é mostrar que a gente tem o nosso valor, que apesar das dificuldades e que as pessoas veem muitas coisas como estranhas, a gente também tem coisas positivas e que a gente consegue entregar algo pro mundo se nos derem a chance, sabe? Outro fator que a autista se destaca muito é a atenção aos detalhes. Eu, como diretora criativa, acho que isso é uma das coisas que mais tem diferencial pra mim. Assim, tem vários tipos de autistas. Tem autistas que são mais da leitura, da escrita, e tem autistas que são mais visuais, que é o meu caso, que geralmente vão trabalhar com parte mais artísticas e tudo mais. E eu sou essa pessoa extremamente detalhista. E eu sei que isso faz diferença pro meu trabalho, pra qualidade que eu consigo entregar. Então, olha só, eu tenho que me orgulhar disso. Apesar de todos os defeitos, todas as dificuldades que eu passo no dia a dia por ser autista, tem algo de bom sim em mim que eu consigo entregar pro mundo, que eu sei que eu posso fazer bem feito, sabe? Que é um valor meu
eu, tanto como pessoa, como profissional também, e que isso é positivo, sabe? Porque todos nós temos algo de positivo, e é por isso que a gente tem que falar de orgulho, porque a gente tem o nosso valor. E eu não tô falando isso de mim só, eu sei que todos os autistas têm o seu valor, só que a gente precisa saber tirar o melhor disso. E é por isso que as pessoas precisam de conhecimento sobre autismo na sociedade em geral, para que deixe de existir alguns estigmas, alguns preconceitos, para que a gente mude a situação que é muitos autistas não conseguirem emprego, que isso é um grande absurdo também. Então tem tantos autistas talentosos, realmente assim, compromissados, que poderiam estar fazendo tanta coisa, mas às vezes no processo seletivo já é descartado só por ser autista. Então, olha como que é importante a gente falar de orgulho, porque os autistas precisam ter esse empoderamento para eles mesmos acreditarem nele. Sabe aquela coisa de que você precisa acreditar em você para que alguém acredite? É isso. Você precisa ver seu valor para que as outras pessoas acreditem também, para que essa mensagem, para que esses preconceitos, eles diminuam na sociedade quando um autista vira e fala: eu me amo, eu gosto de mim como eu sou, apesar de todas as dificuldades que eu enfrento no meu dia a dia. Então, nossa, olha quanta coisa que eu já falei aqui em 15, 20 minutos, que é importante pra gente falar sobre orgulho, sabe? E isso vai em todos os caminhos. Isso vai melhorar a vida do autista como profissional, em relacionamentos amorosos, em amizade, em família, em casa. Qualquer ambiente vai ser melhor pro autista se ele saber se valorizar também. Até porque isso impede, por exemplo, relacionamentos amorosos que ele viva relacionamentos abusivos. Porque a gente tem que acreditar que a gente pode. Se a gente se sente menosprezado e tudo mais, faz acreditar que qualquer relacionamento que a gente esteja, a gente tem que aceitar. E na verdade não é assim. A gente tem o nosso valor, a gente consegue as coisas quando a gente fixa naquilo. Então a gente tem que ter esse poder nas nossas mãos de decidir e de se orgulhar de quem a gente é justamente por causa disso. Pra gente se respeitar também. E não deixar que as pessoas montem em cima da gente. Não deixar que as pessoas sejam mal educadas com a gente. Ou também que não deixe que certos tipos de preconceito continuem acontecendo, sabe? Então, olha só como que é importante para a vida de um autista se orgulhar de quem a gente é. A gente não pode esquecer disso. E se você tem uma pessoa autista na sua família, um amigo, qualquer coisa nesse sentido, lembre-se disso, que ele precisa também conhecer o seu valor, sabe? Isso é muito importante, porque a sociedade está o tempo todo já frisando o quanto a gente é esquisito. Mas a gente precisa lembrar também que a gente não é só esquisito. Que ser diferente não é necessariamente um defeito. Que ser diferente é apenas ser diferente. E que muito dessa coisa que a sociedade traz é apenas preconceito. E não necessariamente vinda de um defeito. Que talvez se as pessoas conhecessem melhor, elas lidassem também de uma forma melhor. O episódio de hoje é sobre isso, gente. Eu acho que eu consegui passar bastante mensagem que eu queria. Eu dei um jeitinho aqui de gravar porque tá realmente muito corrido. E eu quero aproveitar esse episódio já pra avisar que, a partir de agora, eu não vou prometer mais entregar episódios toda semana. Meu objetivo vai ser entregar a cada 2 semanas. Então aí, mais ou menos a cada 15 dias. Eu vou tentar continuar na quarta-feira, mas talvez mude pra quinta. Mas qualquer coisa eu aviso, eu coloco lá no meu canal de YouTube, no Instagram, enfim, o que eu puder. Eu aviso, avisando também através dos conteúdos que eu vou fazendo pro podcast. Eu queria agradecer desde já que tem muita gente chegando nova. Primeiro episódio tá chegando aí a 1000 visualizações, pelo que eu vi. Tem muito inscrito chegando. Eu nunca passei por isso, eu tô até assustando um pouco. E muita gente comentando sobre a qualidade dos vídeos. Eu tô muito feliz com isso. É lógico que eu faço os vídeos porque eu acredito que vai ajudar alguém. Mas quando chega um comentário afirmando isso, nossa, dá um gás a mais pra gente continuar fazendo, sabe? Eu só não vou continuar fazendo uma vez por semana porque, além do trabalho estar precisando muito da minha dedicação nesse momento, e eu tá muito, cheia de coisa pra fazer, tem outras coisas acontecendo, eu tenho outros hobbies acontecendo que acabaram surgindo meio que eu nem esperava, né? Pra quem não sabe, eu tô fazendo aula de teatro e acabou que surgiu aí algumas cenas, algumas coisas. Agora eu tô num grupinho de teatro também, à parte. Não é que eu vou virar atriz,
Mas eu tô curtindo esse processo. Tá fazendo bem pra mim, eu sinto, principalmente pra minha comunicação e tudo mais. Eu acho que tá sendo muito produtivo. E pra quem é autista sabe como que isso é. Se eu tô conseguindo melhorar a minha comunicação é porque tá sendo legal. E eu tô curtindo, eu tô gostando muito das pessoas que estão lá, então eu quero viver isso também. Só que não tem como entregar um vídeo por semana pra vocês, trabalhar, fazer o teatro no ritmo que eu venho tentando fazer, porque é humanamente possível. Então eu vou entregar a cada 2 semanas um episódio pelo menos, mas eu não quero falhar com essas 2 semanas pelo menos, porque eu já venho falhando muito com esse lance de uma vez por semana, e a cada 2 semanas eu acredito que eu vou dar conta sim. Outra coisa que eu quero falar, não tem nada a ver, é só fofoca, tá? Não tem nada a ver com o episódio. Vocês devem ter percebido que eu tô com uma aliança agora. E pra quem viu os vídeos em ordem, porque muita gente tá chegando, tá assistindo, não deve estar entendendo nada, porque no começo lá do podcast eu tava saindo com uma pessoa, aí eu anunciei que não deu certo, aí agora eu já tô com a aliança, e tipo assim, é outra pessoa, né? Mas foi meio que inesperado, sabe? Eu fiquei mais de um ano sem sair com ninguém. Saí com uma pessoa no começo do ano, que não deu certo. Aí eu pensei, nossa, agora até eu encontrar outra pessoa que eu queira sair de novo vai levar, sei lá, mais quantos meses, né? E na verdade foi muito rápido. E eu não esperava por isso. Acabou acontecendo assim e de repente eu estou namorando. Não que eu deva satisfação pra ninguém, mas eu acho que é importante contextualizar. Porque namorar, ter relacionamento também demanda tempo, né? Essa é uma coisa que também eu quero viver. Inclusive, tá sendo muito legal. Quem me acompanha no Instagram já sabe disso, que eu tô toda apaixonadinha postando por lá. Então, eu quero também viver isso. E tudo isso que eu tô falando pra vocês, teatro, namoro, trabalho, principalmente trabalho, demanda muito tempo. E ao mesmo tempo eu não quero deixar de fazer isso aqui porque eu sou apaixonada. Como eu disse, ver vocês comentando, ver uma galera chegando também me motiva muito. Dá aquela sensação de dever cumprido, sabe? Que o que eu queria fazer tá realmente acontecendo, tá realmente dando certo. E, nossa, é muito bom saber disso, tá bom? Então, de forma alguma, eu vou abandonar vocês. Eu só preciso dessa adaptação. E se você também tá gostando dos vídeos que eu tô fazendo, dos episódios do podcast, comenta, se inscreve no canal ou me segue no Spotify, enfim, o que for mais fácil pra você, porque isso me ajuda muito a saber que o meu vídeo tá colaborando, tá ajudando alguém aí que tá do outro lado, tá bom? Então é isso, até o próximo episódio.